Saudações, amados irmãos. Aqui fala Dilanga e estaremos falando sobre possessão demoníaca. Mas hoje estaremos a abordar com mais profundidade deste tema e vamos dar foco na questão sobrenatural do tema. E a questão sobrenatural do tema traz estas nuances mais desconfortáveis. A nossa manchete, curandeirismo, feitiçaria, como um tipo de possessão demoníaca, já é um tipo de insulto muito mais para aquilo que é o africanismo. Porque curandeirismo, feitiçaria, são terminologias, são tradições que são a mãe da África. E nós, os africanos, fomos ensinados que o curandeirismo é um tipo de solução. Quando se fala de curandeiro, olha-se para um Deus em África. A gente, quando olha para o curandeiro, a gente vê uma solução extraordinária. A gente vê uma solução sobrenatural enviada por Deus. Essa é a cosmovisão que se tem do curandeiro. Até porque os próprios curandeiros também dizem crer em Deus. Agora, é preciso muito cuidado para julgar. Quando é que se diz que a pessoa confia em Deus? Está a dizer o Deus com maiúscula ou o Deus com minúscula? E é preciso averiguar estas coisas. E os curandeiros, os feiticeiros, dizem crer em Deus. E verdadeiramente creem em Deus. Só que é deuses, na verdade, em que eles creem. E não em Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, quando trazemos esta manchete de curandeirismo, feitiçaria, como já havia dito, é despir os moçambicanos, é despir os africanos, porque eles estão enraizados nestas tradições, eles amam profundamente essas tradições, e é a cosmovisão que lhes é incutida quando nascem. E com toda a razão, nós conhecemos essa tradição desde a nossa infância. Nós, quando temos problemas, os nossos pais levam-nos para o curandeirismo, levam-nos para a feitiçaria e dentre outras coisas que acontecem. Agora, quando nós fizemos o primeiro tratado sobre possessão demoníaca, nós falamos do convite, falamos da obsessão e falamos da subjugação completa. Agora, hoje estaremos falando da questão da possessão de entrega voluntária dos progenitores. Quando uma criança é recém-nascida, ela não responde por si mesma. Quem responde por esta criança são os seus pais. Então, enquanto no primeiro caso de possessão demoníaca era necessário que a pessoa aceitasse esses convites e que depois o resultado era a subjugação completa, temos a questão de possessão involuntária, em que os pais fazem pactos, vão fazer várias coisas e depois entregam seus filhos aos demônios. Esse tipo de entrega é uma transmissão hereditária daquilo que são as maldições. Então, eles entregam seus filhos e os seus filhos ficam possessos. Eles não ficam possessos porque foram procurar alguma coisa. Eles não ficam possessos porque cometeram algum tipo de pecado, não. Eles ficam possessos porque os seus progenitores lhes entregaram voluntariamente a demônios. Então, o que diremos? Temos esta possessão em que a pessoa é envolvida em convites, mas temos esta possessão em que os pais entregam voluntariamente. Agora, os pais, os avós, esta é uma realidade que alberga mais a nossa condição africana, em que veem-se pessoas sonhando com marido espiritual, veem-se pessoas sonhando com mulher espiritual, veem-se pessoas sonhando com qualquer tipo de coisa, vivendo tipo de realidades. E África é um lugar em que os mortos é que vivem em apartamentos e os vivos é que vivem em sepulcros. Você há de ver que a maioria das vezes os vivos é que vivem mais em cemitérios, vivem em campas, sempre visitando, e os mortos é que vivem em apartamentos. Eles são dados camas, são dados tipo de lençóis, capulanas, coisas que eles requisitam, são tipo de rituais. Então, os mortos é que vivem e os vivos é que estão mortos.
E isso acontece por causa da cosmovisão tradicionalista obscura. Esse obscurantismo é que cega uma geração vindoura, é que cega a geração presente, porque em vez de só nos entregarem conceitos, nos entregaram o que é que significa curandeirismo, nos dizerem o que é que significa feitiçaria, nós somos amaldiçoados desde a nossa infância e nós não escolhemos essa maldição. Vêem-se crianças sonhando cometendo homicídios, vêem-se crianças sonhando mantendo relações sexuais, vêem-se crianças sonhando a comer carne de humanos. E quando eles comem esta carne de humanos, pensa-se que, não, eles viram um filme de terror, eles não viram um tipo de filmes, o que são coisas muito banais. Essa é uma vergonha acadêmica, porque tentamos academizar todas as coisas, tentamos trazer todas as coisas para que preencham-se de acordo com as leis da lógica aristotélica. E os demônios também têm recorrido a estas formas. Quanto mais desconhecidos eles estiverem no meio de pessoas que se dizem estudadas, eles operam melhor. Por quê? Porque quanto mais as pessoas dizem que não, eu sou acadêmico, não acredito nas coisas extranaturais, sobrenaturais, então eles ficam mais vulneráveis. E a ingenuidade dessas pessoas está aí. Eles pensam que o fato de serem incrédulos, o fato de serem ateus, ficam imunes à possessão demoníaca, ficam imunes à atuação de demônios. E isso é uma pura vergonha. E hão de ver que as pessoas que dizem que não creem em Jesus são vítimas destes sonhos obscuros, são vítimas dessas ações diabólicas, mesmo que não voluntariamente. Então, chegamos a este ponto em que concluímos que a ação espiritual não é diretamente proporcional àquilo que são as nossas vontades voluntárias. São diretamente proporcionais ao tipo de crenças em que estamos atados. Os nossos progenitores, quando nos nascem, eles nos entregam a demônios. E aqueles demônios, quando nos possuem com legitimidade. Eles dizem assim: este aqui nos foi dado como pagamento em resposta deste tipo de pacto. E eles têm razão. Agora, quando este jovem cresce, começa a participar em feiras acadêmicas, começa a dizer assim: não, eu sou inocente, eu não acredito nessas coisas, então eles não têm feito de mim. E isso não é verdade, porque quanto mais as pessoas vão crescendo, mais razão das suas prisões elas têm. É por isso que as pessoas que reclamam mais de possessão demoníaca são as pessoas que já querem construir lares, são as pessoas que já têm família, são as pessoas que querem sobressair na vida, é que começam a detectar algumas barreiras espirituais. E esta possessão é uma possessão um pouco mais extensa. Vamos falar da possessão, do tipo de possessão do curandeirismo em si. As pessoas, quando dizem que nós já acreditamos no curandeirismo, nós já acreditamos em outras coisas do obscurantismo, o que eles não entendem é que o curandeirismo não atua de uma forma unilateral, no sentido de a pessoa que faz aquelas coisas do curandeirismo, vem dela aquelas coisas. As ações do curandeirismo são resultado de possessão demoníaca. E há de ver depoimento de pessoas que foram formadas em curandeirismo, dizendo que elas não queriam fazer aquelas coisas, mas todas as coisas na vida delas cooperavam. Eles tinham sonhos com demônios, só que eles dizem espíritos, mas esse termo espíritos que eles usam com minúscula refere mesmo a demônios. E a renomada Paulina Chiziana fala da questão de entrar em transe. Este termo, entrar em transe, é a questão de os demônios falarem sobre posse de um corpo. Então, as pessoas que vão fazer estas ações do curandeirismo, elas não fazem sobre influência voluntária. Os demônios fazem as pessoas fazerem estas coisas. Mesmo os curandeiros, quando vão procurar de remédios para cuidar de doenças, para cuidar de qualquer tipo de coisas, eles confessam que quando chegam neste tal mato, neste lugar, eles entram em transe e os demônios lhes revelam estas plantas que devem usar. O que não está-se a compreender aqui é que o termo entrar em transe é
é mostrar que as pessoas estão sob influência completa de demônios que lhes faz fazer uma ou outra coisa. Eles não têm razão das suas práticas. Ter razão das suas práticas significa: o cristão, quando diz crer em Deus, ele tem razão da sua fé. Mas quando o curandeiro diz que crê no que crê, ele não tem razão. Não tem razão porque ele está sob influência completa. É por isso que todas as pessoas que largaram o curandeirismo confessam que eles estavam sobre uma subjugação completa. Eles não pensavam claramente. Eles pensavam de uma forma deficiente. Mas esta possessão é o tipo de possessão que não precisa da ação direta do possuído, desde que hajam pessoas que respondam para estas pessoas. É por isso que estas maldições hereditárias, elas não precisam da criança para aceitá-los, para aceitar essas maldições, desde que aqueles que respondem por esta criança possam responder, então eles ficam possessos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, em Mateus 11, 28, nós vemos um convite que é comumente conhecido. Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, quando Jesus Cristo fala de nós irmos a Ele, Ele não está a falar para um grupinho específico. Está a falar para todos. Está a falar para os curandeiros, está a falar para os feiticeiros, está a falar para os agentes, está a falar para os possessos, está a falar para as prostitutas, está a falar para os bêbados, está a falar para esse todo elenco de pessoas que já não conseguem controlar-se a si mesmo, que estão sob influência direta de possessão demoníaca. Então, Jesus está a convidar essas pessoas e Ele é que vai aliviar. A única pessoa que pode cortar este elo hereditário que nós tivemos é o Senhor Jesus. Ele é o único que pode cortar este elo que foi acordado entre aqueles que nos entregaram a possessão demoníaca e esta consciência que começamos a ganhar depois de ouvir a palavra. Há de perceber que todos aqueles que começam a repensar sobre a possessão demoníaca que estão envolvidas nele, sobre o curandeirismo, começam a pensar depois de ouvir uma pregação da palavra direta. Então, a palavra é que desperta. Como falamos no primeiro vídeo, a palavra é que gera esse tipo de libertação, é que desperta esta atenção. A palavra, através do Espírito Santo, ele começa a causar esse desconforto. E esse desconforto é causado para a nossa libertação. Então, o curandeirismo é um tipo de possessão demoníaca porque aquele que faz estas ações não faz voluntariamente, não faz com a razão no lugar, faz sob influência direta e completa dos demônios. Agora, temos outros níveis mais avançados de agentes, entre outros, mas hoje estivemos a focar neste nível de possessão demoníaca como o curandeirismo e a feitiçaria. E eu quero que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos ajude a compreenderem que só Ele pode nos salvar desta ira diabólica, destas coisas satânicas. Só Ele pode nos libertar. Então, temos que recorrer a Ele. Temos que recorrer a estas palavras que estão escritas em Mateus 11, 28. Irmos a Ele e Ele vai nos aliviar. Nós que estamos cansados. O convite é para aqueles que estão cansados. E Ele vai aliviar a todos que estiverem cansados. Então, eu quero o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Amém.